Olá, meus irmãos, vamos continuar a nossa análise aqui do trecho de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Mas para a gente avançar na nossa análise, vamos lembrar aqui do esboço desse texto, ok? Ou seja, de onde esse texto se encontra aqui em 2 Tessalonicenses. Você deve lembrar, nas últimas aulas, algumas aulas atrás, nós gastamos um bom tempo ali no capítulo 2. No capítulo 2, versículos de 1 a 12, o apóstolo Paulo ele vai tratar de correções a erros recentes que o povo de Tessalônica estava caindo, certo? Então o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 2 dizendo que ele vai tratar a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e do dia do Senhor, o que sugere que aqueles irmãos estavam tendo desvios em relação ao que o apóstolo Paulo já havia ensinado a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e da chegada do dia do Senhor. Por isso que ele diz ali no versículo 3 que ninguém de nenhum modo vos engane. Então, algumas pessoas parecem estavam colocando dentro da igreja, por formas distintas, às vezes de maneira pessoal ou até através de falsas cartas paulinas, ensinos que não eram os ensinos que o apóstolo Paulo havia dado a eles, ok? Então, o assunto que o apóstolo Paulo trata é descrevendo o dia do Senhor, que para que este dia comece é necessário a apostasia, que seja revelado que o detém, e que seja retirado que o detém, e que então o homem da iniquidade fosse revelado, certo? Mas logo depois, o apóstolo Paulo, aqui no versículos 9 em diante, até o versículo 12, ele trata a respeito daqueles que irão seguir o homem da iniquidade, ou como o apóstolo João vai chamar posteriormente, o anticristo. Eles serão enganados, certo? Eles serão ludibriados pelos sinais que o homem da iniquidade irá realizar, certo? Então é dito aqui que Deus então lhes manda a operação do erro e que serão julgados todos os que não deram crédito à verdade. E é nesse contexto, então, que chega o versículo 13, como nós vimos na aula passada. O versículo 13 começa com um entretanto. Então, ele vai mostrar aqui um contraste entre aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que não deram crédito à verdade, certo? Aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho e que consequentemente estavam prejudicando o povo ali de Tessalônica. Então, o contraste para com eles são aqueles que receberam a verdade, que por meio do Espírito e da fé, do chamado do Evangelho, foram salvos. Então, o apóstolo Paulo aqui vai fazer um contraste, mostrando que enquanto os ímpios eles estão seguindo, ou eles irão seguir, certo? O dia do Senhor e seguir então os enganos do anticristo, aqueles que são de Deus, que foram escolhidos por Deus, eles precisam permanecer firmes na verdade. Então eu diria que os versículos 13 a 17 formam aqui o ápice da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. É o centro dessa epístola. É a ideia central que o apóstolo Paulo quer passar para eles, é que eles, como escolhidos de Deus, como salvos de Deus, precisam então permanecer firmes naquilo que eles já haviam aprendido, especialmente em relação ao dia do Senhor, ok? Então, na última aula, nós analisamos aqui o versículo 13, ok? E basicamente nós analisamos três questões aqui no versículo 13, certo? Em primeiro lugar, nós tivemos aqui a questão da escolha divina. O texto diz: Deus vos escolheu.
Eu expliquei a vocês que essa escolha, a palavrinha escolha, ela tem a ideia de escolha por preferência, então é quando você tem várias opções e simplesmente você escolhe um. E essa escolha de Deus, o apóstolo Paulo diz aqui que era uma escolha de pessoas amadas por Deus. Então Deus decidiu amar e, portanto, escolheu certas pessoas. Em segundo lugar, nós vimos que essa escolha foi desde o princípio. A ideia de ser uma escolha em um plano eterno. Deus tem um plano antes da criação e neste plano ele escolheu algumas pessoas, ele escolheu amar algumas pessoas, ok? E em terceiro lugar, nós vimos aqui a expressão para a salvação. Então eu expliquei a vocês que o contexto de salvação aqui parece ser mais um contexto escatológico. Então, Paulo está falando aqui a respeito da salvação que nós receberemos com o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, certo? Então, Deus nos escolheu para esta salvação, que nada mais é do que o resultado daquela salvação inicial, da regeneração que nós recebemos, tá? Então, como é? Então, esses são os 3 pontos que nós vimos na última aula, que resumidos demonstram, então, que o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque aprove a Deus escolher os tessalonicenses para a salvação e não para o dia do Senhor, ok? Agora, nessa aula, nós vamos então continuar analisando esse texto, certo? Até o versículo 17. E primeiro aspecto a se continuar analisando aqui no versículo 13 é essa preposiçãozinha pela. Porque essa preposição, irmãos, ela vai nos explicar o meio. Então, não é aqui que a eleição é pela, mas a salvação, ok? Então, Paulo vai identificar aqui qual é o meio de salvação. O que é que Deus utiliza para operar a salvação naqueles que Deus escolheu. Então, em primeiro lugar, Deus utiliza a santificação do Espírito, certo? E a expressão aqui, santificação do Espírito, não diz respeito aqui, certo? Necessariamente à obra de santificação que nós temos diariamente, tá, irmãos? A ideia de santificação do Espírito é de ser colocado ao lado ou ser separado pelo Espírito, tá? Então essa é a ideia que aparece, por exemplo, lá em João capítulo 16, quando diz aqui que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, aqui nós temos uma ideia paralela ao convencimento do Espírito, certo? Então é essa ideia paralela ali em João capítulo 16. Então essa santificação do Espírito é o convencimento que nos separa para Deus, tá? Mas obviamente que o Novo Testamento vai colocar como a obra do Espírito Santo na salvação, ele vai colocar o convencimento, que é a iluminação, ele vai colocar também a regeneração, o batismo espiritual. Então o Novo Testamento descreve uma série de ações do Espírito Santo que operam a nossa salvação. Que a nossa salvação é o resultado de um conjunto de benefícios que são colocados em nós
quando nós recebemos o Espírito Santo. E que esse, então, conjunto de benefícios nos santifica, nos separa para Deus, ok? Então aqui nós temos uma evidência fortíssima para aquilo que é chamado de graça irresistível ou graça eficaz na teologia calvinista, certo? Por que essa é uma base fortíssima? Porque mostra aqui que a salvação ela é operada por uma ação do Espírito Santo. Isso significa dizer que determinado aspecto da salvação está fora do controle humano. Ela é uma ação completamente dependente da ação do Espírito Santo, certo? Então, em primeiro lugar, a salvação ela é operada por uma ação do Espírito Santo. E em segundo lugar, a salvação é operada por fé na verdade. Então, aqui sim, você tem o aspecto humano da salvação, que é a crença no Evangelho. Pelo contexto aqui, essa verdade se refere ao Evangelho como contraste ao engano, certo? Então, enquanto o anticristo ele é o agente da mentira, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles são agentes da verdade. Então, eles tinham fé na verdade, ok? E note que, mais uma vez, esta fé aqui é a confiança no ensino apostólico, no ensino da palavra de Deus, digamos assim, certo? Compromisso com a palavra de Deus. Então, note que os dois aspectos o Novo Testamento coloca como sendo ações do próprio Espírito Santo, certo? O próprio texto de João nos diz que é o Espírito que nos guia a toda verdade. Então aqui o que nós temos é um processo onde o Espírito Santo trabalha e nós então cremos na verdade, ok? Esse é o meio que Deus utiliza para operar a salvação daqueles que Ele escolheu. Ação do Espírito Santo que produz também fé no Evangelho, certo? Então isso aqui tem uma forte implicação para a nossa doutrina da salvação. Então, na nossa doutrina da salvação, existe um certo debate quanto à questão de se o homem pode ou não resistir à salvação de Deus, certo? O texto aqui parece sugerir que não, porque, em primeiro lugar, Deus escolhe aqueles que irão ser salvos e então opera a salvação naqueles que Deus escolheu. Então não faz o menor sentido eu dizer que eu posso rejeitar que Deus me escolheu para me salvar, certo? Então, se eu creio na graça resistível, se eu creio que eu posso resistir à salvação, parece que eu estou dizendo então que Deus planeja e eu resisto àquilo que Deus planejou, o que não faz o menor sentido. Em segundo lugar, esse texto mostra, certo, que a salvação ela é operada em nós de uma forma espiritual, de uma forma que depende da ação do Espírito Santo e que o nosso aspecto é apenas a crença no Evangelho. Nós cremos, nós simplesmente reagimos àquilo que Deus já fez em nós, ok? Mas aqui, irmãos, é importante destacar que o apóstolo Paulo não entra em méritos de ordem, ok? Não é que a fé, na verdade, é o resultado da santificação no Espírito. O máximo que nós podemos ir aqui é dizer que são ações contínuas, ok? São ações que trabalham juntas, assim como o fogo e o calor. Então, não é possível que haja calor, aliás, não é possível que haja o fogo e não haja calor, ok? Então, são ações
contínuas. A gente não pode dizer que primeiro vem o fogo e depois o calor, ou que primeiro vem o calor, depois o fogo. Não. Uma vez que o fogo está, o calor está. Uma vez que o calor está, o fogo está. Certo? Então aqui é Deus operando a salvação, e quando Deus opera, tanto existe a ação do Espírito, quanto existe a fé do ser humano, ok? E esses dois elementos são o que nos preparam, o que nos guardam para essa nossa salvação futura, tá? Então nós seremos salvos no futuro porque nós já temos essa ação do Espírito e fé no Evangelho, ok? Agora no versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar aqui a respeito de dois aspectos da salvação. Então Deus nos chamou para a salvação, ou Deus nos escolheu para a salvação, e ele então aqui vai fazer mais dois paras, certo? Que são subordinados à salvação. Então, para a salvação, também Deus vos chamou mediante o nosso Evangelho, e essa salvação foi para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então aqui, veja que Paulo está dando mais um meio para a salvação, que é o chamado do Evangelho. Então, por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque Deus opera a salvação nos seus escolhidos através do chamado do Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho para serem chamadas por Deus pelo Evangelho, certo? Então, aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo ouvirão a sua voz no chamado do Evangelho, tá? E, em segundo lugar, a salvação tem um propósito. O apóstolo Paulo diz aqui, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui, certo, irmãos, é o que ele mesmo descreveu aqui nos versículos 10 a 12 do capítulo 1, quando ele diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. E então, no versículo 12, diz o seguinte: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo parece estar dizendo é que não é que nós iremos alcançar aquela glória futura do Senhor Jesus Cristo, mas que nós iremos alcançar a glorificação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que a salvação, ela tem o propósito de glorificar o Senhor Jesus Cristo. E que, obviamente, Cristo será glorificado pelos seus na sua vinda. Mas parece que o contexto aqui, especialmente do capítulo 1, ele fala a respeito de uma glorificação do presente, que quando nós somos salvos, ou seja, quando nós somos chamados pelo Evangelho, quando nós somos então santificados pelo Espírito, quando nós cremos na verdade, quando então a salvação opera em nós, nós alcançamos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos o Senhor Jesus Cristo, ou Cristo é glorificado com a nossa salvação. Então Paulo está mostrando aqui que a salvação não diz respeito a nós mesmos. O fim da salvação não é os seres humanos. A salvação humana é apenas um meio de Deus de exaltar o Senhor Jesus Cristo, ok? De glorificar o Senhor Jesus Cristo, e que é, portanto, um privilégio nosso fazer parte deste meio de glorificação do Pai para com o Filho, certo? Então, logo após de escrever aqui a respeito da salvação deles e de fazer então um contraste entre os ímpios
que ele falou logo anteriormente, e o apóstolo Paulo então vai chegar a uma conclusão prática que vai dominar todo o restante do capítulo, ok? Ou do caso, desculpe, do livro. Ele começa dizendo assim, pois, ok? Então aqui o que o apóstolo Paulo está querendo afirmar, utilizando aqui a expressãozinha pois, certo? É que ele está chegando a uma conclusão com base no que ele falou anteriormente, certo? Então, qual é a conclusão que o apóstolo Paulo quer que eles cheguem? Que visto que eles são escolhidos e salvos por Deus, eles deveriam então fazer duas coisas. Em primeiro lugar, permanecer firmes, certo? Então essa expressãozinha permanecer firmes, ela é uma palavrinha só na língua grega, que é a palavrinha steko, ok? Que está colocada aqui na língua portuguesa, ou que é utilizada por Paulo, no caso, na língua grega, na forma imperativa. Ou seja, Paulo está mandando eles estacionarem, literalmente falando, é essa a ideia, estar estacionado, estar parado, e que tem o sentido de perseverar, certo? Então, perseverem, é essa a ideia do apóstolo Paulo. E em segundo lugar, ele fala também deles guardarem as tradições, certo? Reter tradições, proteger tradições. Agora, que tradições são essas? A palavra tradição aqui, irmãos, ela tem a ideia, ou o seu uso é para algo que foi transmitido a alguém. Então é como se Paulo estivesse dizendo, guardai aquilo que foi transmitido a vocês, certo? Isso daqui não pode ser confundido com uma ordem como se nós tivéssemos que guardar todos os tipos de tradição. Então, por exemplo, se é tradição na sua igreja que o grupo de louvor não toque bateria, e de repente, em determinado momento, alguém sugere que a igreja passe a adotar bateria, você não pode apelar a esse texto como se Paulo estivesse dizendo a importância de guardarmos tradições. Não é esse tipo de tradição que o apóstolo Paulo está falando. Paulo está falando daquilo que foi transmitido para eles. E ele então explica isso. Foram tradições que foram ensinadas tanto por palavra, ou seja, quando eles estavam pessoalmente, quando Paulo estava pessoalmente lá, quanto por epístola, se referindo provavelmente aqui à epístola de 1 Tessalonicenses, ok? Então o apóstolo Paulo está falando das tradições ou daquilo que foi transmitido a eles a respeito de doutrinas, tanto por meio de palavra quanto por epístola. Isso porque o apóstolo Paulo não queria que eles abandonassem ou fugissem do ensino que foi recebido pelo apóstolo Paulo para ensino de outros mestres ali, certo? Então o apóstolo Paulo, ele sabia do perigo que aqueles crentes corriam, certo? Com essa inserção de falsos ensinos, no contexto aqui, a respeito do dia do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, baseia a permanência deles no ensino correto da palavra, no fato de que eles foram escolhidos por Cristo para a salvação. Então, a inferência que nós tiramos aqui, irmãos, é que o desvio doutrinário, o abandono doutrinário, é, na verdade, uma exibição de que a pessoa nunca recebeu a salvação.
Porque o raciocínio de Paulo é: já que vocês são salvos, então se mantenham firmes e guarde aquilo que foi ensinado a vocês, ok? E no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai desenvolver um pouco mais dessas tradições, dessas conclusões que se chega do seu ensino, quer por palavra, quer por epístola ali aos Tessalonicenses. Os dois últimos versículos, então, aqui, irmãos, é uma oração do apóstolo Paulo, certo? Para que eles se mantivessem firmes. Note que ele vai fazer uma oração dizendo: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. Então veja que o apóstolo Paulo aqui menciona o Pai e o Senhor Jesus Cristo, dois membros da Santíssima Trindade, certo? E então ele vai dizer que o que ele pede são duas coisas: consolo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, confirmação. Agora, por que consolo? Por que o apóstolo Paulo pede por consolo? A palavra consolo aqui é a mesma palavra que é usada para o Consolador lá em João, que é a palavrinha paracaléu, certo? O verbo paracaléu, que é encorajamento no coração. Então, por que o apóstolo Paulo quer que eles sejam encorajados? Por conta dessas ansiedades que estavam acontecendo no dia do Senhor. Muitas pessoas estavam deixando de trabalhar porque acreditavam já estarem no dia do Senhor. Muitas pessoas estavam ansiosas, perplexas, achando que já estava no dia do Senhor. O apóstolo Paulo, então, pede oração, ele ora para que haja consolo no coração deles, encorajamento, para que eles descansassem diante da verdade que o apóstolo Paulo tinha ensinado. E que da mesma forma que eles fossem confirmados, certo? Em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, que não só eles se acalmassem, como eles também se mantivessem fazendo o que é certo. Por que Paulo diz isso? Porque no capítulo 3, nós vamos ver que estava havendo, então, atitudes erradas, associações erradas também, por conta desses desvios de compreensão a respeito do dia do Senhor aqui pelos Tessalonicenses, tá? Então é essa oração, é esse o pedido de Paulo por consolo, para que eles se acalmassem, se encorajassem e para que eles então se confirmassem naquilo que é certo, como resultado do ensino do apóstolo Paulo, certo? Então é isso, irmãos. Outro detalhe, antes eu não posso pular esse elemento aqui, é que no final do versículo 16, o apóstolo Paulo, ele faz aqui um breve comentário a respeito de Deus. Que Deus, ele nos amou, certo? Então ele fala duas coisas que Deus fez. Ele nos amou e ele nos deu eterna consolação e boa esperança. Então Paulo coloca aqui Deus como sendo a fonte do amor e a fonte da nossa consolação e esperança. Então isso já estaria claro ali no versículo 13, como resultado da nossa escolha, da nossa eleição. Isso aqui é o mesmo que a nossa eleição. Deus decidiu nos amar e Deus decidiu nos dar uma boa esperança. Como é que nós sabemos que tudo isso foi ação soberana de Deus? Porque ele vai dizer que isso foi pela graça. Por graça, Deus fez isso, não pelos nossos méritos. Deus quis ser gracioso para conosco, ok? Então, quis só fazer esse comentário também, porque ele tem muita importância
para a nossa doutrina da salvação, que inclusive o amor de Deus é pela sua graça. Deus nos ama pela sua graça, ok? Então é isso, irmãos. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, então, a gente entra no terceiro e último capítulo de 2 Tessalonicenses, mas não sem antes fazermos uma recapitulação do que aprendemos nessa aula. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.